Amém? Você pode se assentar. No domingo passado, nós começamos a olhar uma história extraordinária, fora do comum. Lázaro adoece, Lázaro morre. Mas logo que ele adoece, Jesus é mandado chamar pelos amigos das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E nós pensamos juntos, semana passada, sobre o momento que Jesus recebe essa notícia, a decisão dele não vir correndo, mas permanecer um tempo lá ainda onde ele está, e vir até Betânia, onde moram Marta, Maria e Lázaro. Vamos continuar hoje olhando para esse texto da palavra, e o meu desejo, a minha oração em nome do Senhor Jesus, é que cada vida receba do Senhor nesta noite exatamente aquilo que precisa. Que aqueles que precisam da salvação do Evangelho da Graça entendam e recebam. Aqueles que precisam de renovação da fé recebam. Aqueles que precisam de vigor, de fortalecimento recebam. Aqueles que precisam de respostas do Senhor recebam. A palavra de Deus é poderosa e pode fazer isso e muito, muito mais. Amém? João, capítulo 11. A partir do versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. O texto bíblico então nos mostra que mudou a situação, desde que Jesus tinha sido informado que Lázaro estava doente, como a gente viu domingo passado. Agora Lázaro morreu. É outro cenário. Ele ter morrido... Ele morrer era uma possibilidade, agora é um fato. O texto segue, 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão que tinha morrido. Então nós podemos perceber que muitos amigos de Marta e Maria foram confortar elas. E como isso é importante. Porque, na verdade, é o máximo que nós podemos fazer, mas também é o mínimo que nós deveríamos fazer. Ir confortar aqueles que perdem pessoas amadas. Às vezes a gente fica meio constrangido por não saber que palavras usar, e a conclusão que eu chego, tanto pela minha experiência pastoral, quanto os meus estudos na faculdade de psicologia, é que não tem frase certa, não tem palavras certas para uma hora dessa. Porque ter palavra certa significa que o raciocínio da pessoa está super bem. Então, as palavras certas... Só que, como nós vamos ver até nas irmãs de Jesus, nesse momento a pessoa está tão abalada, tão afetada, que as melhores palavras podem não só não ajudar, como podem atrapalhar. Lembro quando nós perdemos a nossa filhinha Esther? Uma das principais frases que nós ouvimos, que mais foram difíceis de ouvir, veio de um pastor. Ele telefonou e dizendo, olha, Jesus levou o bebê de vocês, mas Deus tem algo melhor para vocês. Como assim? Como assim? Deus tem algo melhor para mim? Eu não quero. Quero a minha filha, quero a vida da minha filha. Não quero algo melhor do que isso. Nem consigo imaginar, se tiver eu não quero. Quero a minha filha. Mas eu e a Paula decidimos naquele momento que nós íamos receber a intenção das pessoas, porque receber as palavras não era bom. Porque quando alguém vinha e dizia assim, eu sei o que vocês estão passando, a gente está tão ferido, está tão magoado, que a gente só pensa assim, não sabe, é diferente. Porque normalmente as nossas dores nos parecem maior do que as dores dos outros. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer quando alguém perde alguém é estar lá, é estar junto. É falar com o olhar, é falar com o abraço. Aqui Marta e Maria estavam cercados por pessoas que estavam ali chorando com elas. Quando alguém que você conhece perde um familiar, alguém muito próximo, se você pode, mesmo que precise fazer um esforço, vá ao velório, faça uma visita, telefona, mas se pode, consiga estar fisicamente presente. Isso é muito, muito, muito importante. As pessoas ficam muito sensíveis nessa hora e as ausências são lembradas por muitos e muitos anos, porque é um período que está à flor da pele diante da perda. E que bom que Marta e Maria tinham lá um monte de gente as consolando, mas que pena que era só o que aquelas pessoas podiam fazer por elas.
E bem, acontece que existe uma expectativa de que Jesus chegue. Então, já tinham mandado chamar Jesus. Jesus ainda se demora lá, nós vimos isso semana passada. Eu recomendo que, se você não pôde estar conosco semana passada, vai no nosso canal no YouTube, assiste a primeira parte desta mensagem. Vai ser edificante e esclarecedor. Então tem alguém esperando que Jesus venha e fica lá, olhando para a estrada, para o caminho. Marta e Maria estão chorando em casa, cheio de amigos. E alguém vê que Jesus está chegando, vai lá e avisa: Jesus está chegando. E aí nós vemos o texto seguindo. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Como é que você recebe estas palavras de de Marta? Então Jesus está chegando, Marta está na direção dele, e Marta não o adora. Marta não se prostra, não se curva, mas ela já chega com essa postura: tu te atrasaste, tu já deverias estar aqui. Se tu estivesse aqui, a situação seria outra. Todo esse sofrimento que está acontecendo aqui é porque tu não chegou aqui. Quando nós mandamos te chamar, quando nós pedimos, venha, tu demorou tanto, Jesus, para chegar. Mas aí o que nós podemos ver é que, ao mesmo tempo, tem uma certa esperança mas sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E é o que nós vemos quando alguém está abalado por uma grande emoção. Mas olha só, então Jesus responde: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Vamos perceber aqui um padrão. Marta, no polo negativo, diz para Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que dela vai lá para cima: mas mesmo agora que ele morreu, se tu pedir ao Pai Celestial, essa situação pode mudar. Jesus diz: ok, ele vai ressurgir. Daí ela vem aqui para baixo de novo: eu sei que lá no final vai ter a vida eterna. Você consegue perceber essa oscilação aqui? Isso acontece exatamente hoje. Porque imagina quando Marta está chegando diante de Jesus e ela diz: olha, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então dissesse: tu deveria estar me adorando, tu deveria ter uma outra postura, porque eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não é assim que se chega diante de mim. Mas o que Jesus entende é o coração humano. Jesus consegue ser acolhedor com Marta, porque ele dá espaço para as pessoas flutuarem nas emoções que são presentes de Deus, para a gente se adequar à realidade que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós somos duros com as pessoas, porque nós esperamos que elas sejam educadas, que elas sejam gentis, sem nós pensarmos: por que será que essa pessoa está sendo rude? Por que será que essa pessoa está agindo dessa maneira? Mesmo que seja por muito tempo, por que essa pessoa formou esta personalidade? Jesus está levando em conta que Marta perdeu seu irmão. Então ele está aqui acolhendo ela, tanto com ela dizendo: tu já deveria estar aqui, mas tu pode fazer alguma coisa. Tá, eu vou fazer. Não, tu vai fazer lá no final, lá não adianta. Estou sofrendo agora. Tenho um vizinho que ele não dá bom dia e nem responde bom dia. Eu moro num prédio com 148 apartamentos, são mais de 500 pessoas. E quando a gente entra no elevador e diz bom dia para ele, ele nem olha para a gente. Nem olha. E aí vários vizinhos lá dizem: quando aquele vizinho tal está no elevador, ele estraga o meu dia. Daí com quem eu falo, eu digo: mas gente, a gente não sabe qual é a história dele. A gente não sabe pelo que ele passou ou o que ele está passando para agir assim. É muito provável que o dia dele não seja bom. E ele não tenha nem força e nem vontade de dizer bom dia. Que bom que está bom para você. Então dê o bom dia de presente sem precisar esperar de volta, porque a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas. Imagina se nós tivéssemos esse olhar quando alguém é grosso com a gente, estúpido com a gente, deselegante com a gente.
E nós agimos como Jesus. Acolher as pessoas nos seus altos e baixos, vivendo a vida como a vida é. Porque, gente, se tem uma coisa que eu não gosto, é de viver em relacionamentos em que as pessoas são super simpáticas comigo, mas não são quando não estão comigo. Por exemplo, uma vez eu fui aqui almoçar nos restaurantes próximos aqui, e a mulher do caixa, que ou a gerente, ou uma das proprietárias, é muito gentil com o cliente, mas muito gentil, né? Tudo bem, senhor? O senhor foi bem servido, o senhor foi bem atendido, estava tudo a seu contento, o senhor quer um cafezinho antes de ir embora, nós temos balinha. E aí chegou um funcionário e disse, tem um problema lá, depois eu vejo isso aí, vai para lá e resolve. Para mim, aquilo que a mulher estava fazendo comigo, eu me senti um idiota. Porque naquela relação eu sou só um cliente que pode ou não voltar a próxima vez. Então é melhor ela me tratar bem. Mas aquele cara lá que depende dela, do salário, então ela pode pisar em cima. Que horror! Que horror! E quantas vezes nós decidimos voltar ou não numa loja porque nós somos mal ou bem atendidos? Tem um ser humano ali. Não é um balconista, não é um vendedor, não é um atendente, é um ser humano que tem a vida como ela é. E exigir ser bem atendido é dizer assim, estou te pagando, então eu quero teu sorriso, porque com teu sorriso eu volto aqui. Independente se o teu produto é bom, se o teu serviço é bom, é o teu sorriso que eu quero. Porque eu sou o rei e eu quero os bobos da corte tudo feliz para mim. Gente, não serve para nós cristãos. Nós cristãos olhamos para um ser humano ali e vemos... Eu não sei o que ele está vivendo, mas se eu soubesse, como discípulo de Jesus, eu poderia entender, eu poderia me colocar no lugar. Então eu já vou dar o bônus para essa pessoa. Então é assim que Marta está, cheia de altos e baixos, neste momento. E Marta me representa muito. Porque eu também tenho esses momentos com o Senhor. Quantas vezes eu culpo Jesus por achar que Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse, na hora que eu quisesse, do jeito que eu queria que Ele tivesse feito. Se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se a ditadura do ser é uma das piores ditaduras, sabia? Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como nós nos aprisionamos com o ser? Se eu não tivesse dito, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse falado, se eu tivesse falado, se eu tivesse... E aí nós nos aprisionamos no ser, vivemos as nossas emoções baseadas na hipótese do ser e fugimos assim da realidade como ela é. Quando nós perdemos a Esther, a ditadura do ser foi chegando. Se vocês tivessem tentado programar o parto para um dia antes, para 2 dias antes, se você tivesse feito um outro exame naquele dia, se não tivesse saído, se não tivesse tido aquele desgaste com aquelas pessoas, se. Esse se é o opressor. Nós não podemos deixar que ele determine as nossas vidas. Marta chega para Jesus com o ser. Mas Jesus quer ajudar Marta, Jesus quer ajudar Maria, e Ele vai continuar aqui ministrando. E então, Jesus vai dizer, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Não interessa que Ele já morreu, porque eu sou, agora e sempre, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a questão. Lembra que há 2 domingos aqui eu ministrei sobre aquela passagem de que um homem tinha um filho que era atacado por demônios. E aquele pai chega para Jesus e diz, se podes fazer alguma coisa, ajuda o meu menino. E Jesus diz, como é que é? Se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Então Jesus devolve e diz assim, deixa que eu faça o impossível, mas o possível tu precisas fazer e é crer. E aqui Jesus está dizendo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Esquece o ser. Não importa o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido. Eu sou. Você crê?
Porque nós normalmente terceirizamos, se Deus fizer, quando Deus fizer. E aí nós não fazemos a nossa parte, que é crer, confiar no Senhor. Marta responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quem crê nisso, apesar de ficar triste pela perda das pessoas amadas, não passa a viver um desespero inviabilizador de continuar a vida, porque tem a convicção, a esperança do reencontro na glória eterna, onde a morte não pode nos atingir. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Uma coisa é eu entender que a pessoa que partiu, crendo em Jesus, está melhor do que nós agora. Não significa que eu não possa sofrer pela partida dela. Porque os cristãos têm muitas neuroses. E uma das neuroses de cristão é achar que a gente não deve sofrer quando algum irmão em Cristo morre, porque está no céu. Olha, eu posso me alegrar porque ele está no céu, mas eu posso ficar tremendamente triste porque nós não vamos mais ouvir a voz dele. Não vamos mais comer aquela comidinha que ele fazia, não vamos mais rir daquelas piadas que ele contava, não vamos mais fazer as coisas juntos. E eu posso ficar triste por isso. Então, quando alguém perde alguém que seja cristão, não diga, não precisa ficar triste porque ele está com Jesus. A pessoa sabe disso. A questão não é essa. A questão é como é que eu vou viver a minha vida aqui na terra sem essa pessoa com quem eu já me acostumei. Principalmente se alguém tão próximo. Então deixa chorar, chora junto. E diz realmente, vai fazer falta. Mostra para a pessoa que ela não está louca. Não, essa perda é grande. Por isso eu estou aqui contigo. Por isso eu estou orando para que o Espírito Santo conforte o teu coração. E para que tu te sinta amado por Deus através da minha vida. Ou não fale nada, mas abrace. E deixa chorar. Não tenta com teu choro. Porque daí a pessoa diz, olha, morreu minha mãe. Mas ela viveu uma vida bem legal, né? Mas não estou triste porque minha mãe não viveu uma vida legal. Estou triste porque minha mãe morreu. Isso é hipotético, minha mãezinha vai morrer com 300 anos, se Deus quiser. Então se prepare, porque quando eu perder alguém, eu vou chorar muito. E não tem a ver com não ter fé no Senhor, não ter alegria da salvação. É porque realmente amei. Percebe? E outra coisa, que também é outra neurose de cristão. Eu não sei se você já ouviu, se já foi num velório, e aí é um velório tipicamente evangélico, né? Que daí o celebrante lá, ele diz assim, olha, morreu no Senhor, morreu com um sorriso no rosto. Morreu com um sorriso no rosto. Então, é porque não entendeu que estava morrendo. Porque nós não fomos criados para morrer, sabia? Nós somos criados para a eternidade. Eclesiastes diz que Deus colocou em nós a semente da eternidade. A morte não é natural para nós. Então, diante da morte, eu não tenho que esperar uma cara de sorriso, de satisfação. Inclusive, se você for no meu funeral, eu acho que não, porque eu vou fazer o funeral de todos aqui. Mas se você for no meu funeral, eu vou estar fazendo careta, meu irmão. Eu vou estar fazendo careta. Porque a morte não me é natural. Assim como não é para você. Então não tenha compromisso nenhum com morrer em paz. Morra em fé, com Jesus, sabendo para onde você vai. Então assim, é uma cara de desespero de um lado, mas um sorrisinho do outro. Assim. Tipo, vou para o céu, mas estou morrendo aqui. Né? Uma cara meio enigmática assim, aí não tem problema. Tá? Bem, dito isso, cuidado com as neuroses. Tá? Vamos entender estas coisas. E lá estava Marta e Maria chorando, com um monte de gente chorando. Olha o versículo 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, não Maria, mãe de Jesus, irmã de Marta e Lázaro. Ele disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. E ao perceber então que Maria tinha saído de casa, os amigos da família que estavam junto com elas nesse momento do luto, foram atrás de Maria. Olha só.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Vamos observar uma questão aqui. Quando Marta vai até Jesus, ela vai sozinha. Os amigos não vão com Marta, não seguem Marta. Eles ficam em casa, consolando Maria. Você deve lembrar outro momento que Jesus está lá com eles e que Marta não está ali aos pés de Jesus. Marta está lá fazendo comida, arrumando as coisas, dizendo: Senhor, diz para ela me ajudar. Então, Marta é esse tipo de pessoa que é forte, que é guerreira, que vai atrás, que faz, que se envolve, que chega cobrando. E aí, quando uma pessoa dessas passa uma dificuldade, quase ninguém se sente à vontade para chegar perto e ajudar, porque essa pessoa não demonstra vulnerabilidade. Mas Maria, você sabe como Maria é, né? Maria é aquela que enxugava os pés do Senhor Jesus, que derramava perfume nos olhos de Jesus, estava nos pés de Jesus, secando os pés do Senhor Jesus. Maria era assim, Maria era esse tipo de pessoa que escolhia essa parte relacional. E quando a gente vê que alguém que é vulnerável, transparente, nós nos sentimos à vontade, responsáveis por estar com essa pessoa nesse momento. Às vezes algumas pessoas dizem assim: olha, eu estou sempre ajudando todo mundo, quando eu posso eu faço isso, eu faço aquilo, mas aí quando eu preciso eu não posso contar com ninguém. Aí, normalmente, eu conheço a pessoa e eu digo: olha, pensa um pouco como tu tem vivido a tua vida. Tu tem vivido a tua vida como um super-herói ou como uma super-heroína. As pessoas não veem vulnerabilidade em ti, tu é sempre forte. Então, quando tu tem uma grande dificuldade, as pessoas simplesmente pensam que tu vai vencer, que tu vai seguir em frente, que tu não precisa de nada e de ninguém, porque depois tu sempre diz que tu foi lá e resolveu. Então, muito cuidado, porque você pode aparentar ser um herói, uma heroína, mas você não é. Só que se você aparenta isso o tempo todo, quando você precisa desse consolo, você tem que ir sozinho, você tem que ir sozinha. Nós aqui somos uma comunidade de Marias, que nos permitimos chorar, que nos permitimos dizer está doendo, que nos permitimos compartilhar as nossas dores, e assim nós podemos oferecer e receber uns dos outros carinho, afeto, acolhimento. Maria é assim, então quando ela sai todo mundo atrás. Mas diferentemente do que todos pensavam, ela não foi ver o morto. Porque quando ela sai, eles pensam que ela está indo chorar no túmulo. Ela não foi ver o morto, ela foi ver a própria vida. Porque Jesus, a ressurreição e a vida, está chamando ela. Ainda que ela não tivesse total compreensão disso, porque ela também se aproxima de Jesus com um misto de fé e dureza de coração, como a sua irmã Marta. Olha só o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fez igual ou diferente de Marta? Igual e diferente. As palavras são as mesmas, mas a postura é outra, concorda? Porque quando Marta está chegando para Jesus, ela diz: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Maria chega, ela vai direto para onde? Para os pés de Jesus. E lá de baixo, abraçando os pés de Jesus, chorando, lá embaixo, em Jesus, ela disse: se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque não tem a ver com as palavras, tem a ver com o coração. Tem a ver com a intenção, tem a ver com a postura. Então é diferente de se colocar em pé diante do Senhor Jesus e dizendo assim: eu dou o dízimo, então tu tem que me abençoar. Eu vou no culto, então tu tem que proteger os meus bens. Eu ajudo os pobres, então tu tem que fazer isso. É diferente de se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, tenho confiado em ti, tenho te cultuado com a igreja, tenho consagrado meus dízimos, tenho procurado fazer o bem às pessoas, mas eu sei que nada disso me torna digno de qualquer coisa, porque tudo é da tua graça, do teu amor e do teu favor. Mas como Neemias havia orado, leve em conta as coisas que eu estou procurando fazer para te agradar, para te louvar, num relacionamento com o Senhor Jesus. Então aqui nós temos algo que é igual, mas muito diferente.
Palavras iguais. Palavras da boca iguais, mas palavras do coração diferentes. Essa cena afeta Jesus. Quando Jesus viu que ela chorava lá nos pés dele, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Agitou-se no espírito e se comoveu. As palavras originais, lá no que esse texto foi escrito, se fossem traduzidas literalmente, o agitou-se até poderia ser, mas o comoveu-se combinaria mais com perturbou-se. Seria uma melhor tradução para o português, o perturbou-se. Porque é isso que Jesus sente nesse momento ao ver Maria chorando e todos os amigos chorando. Jesus se agita no seu interior e fica perturbado. Ele fica perturbado não porque aquelas pessoas estão se mostrando vulneráveis, mas porque aquelas pessoas estão sendo vencidas pelo maior inimigo humano, que é a morte. Porque aquelas pessoas estão sofrendo a dor do maior inimigo humano, que é a morte, causada pelo pecado ter entrado nesse mundo. Mas também a postura de Maria é uma postura muito nossa. A gente vai lá, se adora, mas deixa escapar alguma coisa que não combina. Porque Maria diz, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu te adoro, mas o Senhor chegou tarde. E nós sabemos como a falta de fé perturba Jesus. Além disso, o próprio desespero humano diante da morte afeta Jesus de um jeito tão grande, tão profundo, que ele deixou a sua glória para vir até aqui resolver este problema que para nós é insuperável e somente ele poderia vencer. Então Jesus pergunta, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Você lembra que no versículo anterior nós ficamos sabendo que Jesus estava agitado no seu interior, né? Jesus agitou-se em espírito e ficou perturbado. Mas a partir desse momento, que Jesus sentia lá dentro vem para fora. E aí nós temos o menor versículo do Novo Testamento, Jesus chorou. É o menor versículo do Novo Testamento, mas uma das maiores demonstrações do amor de Jesus. Os amigos da família não tiveram muita dificuldade para reconhecer isso. Olha só o versículo 36. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas até então Jesus era como qualquer outro. Porque quem é que está chorando ali? Quem que está chorando? Quem? Todo mundo. Maria está chorando, os amigos estão chorando, Jesus está chorando. Então eles estão dizendo, olha, ele como nós está chorando. Ele como nós amava Lázaro. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque está todo mundo aqui sofrendo. Mas será que Jesus está chorando porque Lázaro morreu? O que você acha? Não. O Senhor criou a alma de Lázaro. A alma é eterna. Lázaro morre aqui, mas Jesus terá Lázaro por toda a eternidade. Então não é por Lázaro que Jesus está chorando, mas é quando ele vê Maria chorando, quando ele vê aquelas pessoas chorando. Quando ele diz onde é que ele está, ele diz, vem Senhor, vem ver. Então Jesus começa a chorar. Não pelo que tinha morrido, mas pelos que estavam vivos e sofriam com a morte. Eu fiz uma pesquisa nas religiões que sobreviveram até o período em que nós vivemos e não encontrei nenhum dito Deus que tenha se importado com as dores da humanidade a ponto de chorar. A ponto de se entregar a si mesmo pelo fracasso humano diante da morte. Mas nós temos um Deus que chora. Somente quem chora entende o choro do outro. Quem chora se importa. Mas nem todas as pessoas que estavam ali achavam isso. Olha só o versículo 37. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? A gente olhando hoje, parece uma comparação esdrúxula, né? Fazer alguém ver e fazer alguém ressuscitar.
Não é um abismo uma coisa com a outra? Tipo assim, você vai ali num oculista, ele faz uma cirurgia ali, você recupera a visão. Poucos casos é difícil de recuperar a visão, né? Mas você vai no médico e dizer, médico, é o seguinte, ó, tô para morrer amanhã. Podem me trazer aqui para tu me trazer a vida de novo? Não, né? Porque não tem como. Pode trazer a vista, mas não pode trazer a vida. Só que nesse tempo aqui, as duas coisas elas eram impossíveis da mesma maneira. Vou trazer um exemplo para você. O que é mais fácil para você? Semana que vem conseguir 5 bilhões de reais ou 10 bilhões de reais? Os dois são impossíveis. Um é o dobro mais difícil, mas os dois são impossíveis. Nesse contexto histórico, alguém fazer um cego ver é tão impossível quanto fazer um morto ressuscitar. Essa é a lógica, é os 5 bilhões e os 10 bilhões, não tem como. Mas se eles pensam, se alguém consegue bilhões, bom, então não deve ser difícil para ele conseguir bilhões. Então eles estão dizendo, olha, mas se ele abriu o olho dos cegos, ele fez os cegos enxergar, por que ele não impediu que Lázaro morresse? Então, se o problema de Marta e Maria era achar que Jesus chegou tarde, o problema dos amigos delas é achar que Jesus não se importa. Para Marta e Maria, Jesus chegou tarde demais. Para os seus amigos, Jesus se importa de menos. É difícil ser Deus, né? É difícil ser Deus. Só Deus para ser Deus mesmo. Mas Jesus se importa e nunca se atrasa. 38. Jesus, agitando-se novamente dentro de si, em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Pode colocar outro versículo que eu estou sem ele aqui, que vai falar sobre Marta, dizendo, não tira. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Marta vai até Jesus e diz, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora tu podes pedir ao Pai, e o Pai vai te conceder. Jesus diz, então tá, eu vou ressuscitar ele. Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida, tu crê? Creio que tu és o que deveria vir. Então tira a pedra. Não, já faz 4 dias. Já está cheirando mal, já está se decompondo. Aqui ainda fica mais claro essa oscilação natural do ser humano, né? Mas pensa como Jesus tem que nos aguentar. Se Jesus demora para chegar, te criticam. Se Jesus chega, criticam ele. Se Jesus diz que criticam. Se Jesus demora, criticam. Se Jesus chora, criticam. Se Jesus diz tira a pedra, criticam. É crítica, crítica, crítica. Que nem aquele meme, né? Faz isso, te critico. Faz aquilo, te critico. Faz aquilo, te critico. É crítica o tempo todo, é falta de fé o tempo todo, é incredulidade o tempo todo. E nós podemos ver então agora que a incredulidade em Marta era ainda maior do que a esperança. Porque, Senhor, vem e vê. Tá, mas o que adianta mostrar para Jesus uma pedra? Jesus diz, tira a pedra. Não. E se você pensar, nós fazemos isso o tempo todo com aquilo que a gente vai pedindo para o Senhor. Dá, mas não dá. Pode, mas não pode. Consigo, mas não consigo. E a gente vai vivendo essa vida que só vai fazendo ser uma bola de neve, nos levando para a falta de esperança, para a falta da alegria, piorando as situações. Mas no versículo 40, Jesus respondeu, eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? E na sequência, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu,
tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Jesus então lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Vamos pensar um pouco no que está acontecendo aqui, mas lembrando do que já tinha acontecido. Quando os discípulos disseram: Senhor, mas então Lázaro só dormiu, né? Ele vai acordar depois. Jesus diz: Lázaro morreu. E é bom que eu não estivesse lá por causa de vocês. Então tem o suspense aqui. Jesus está dizendo que é bom que Lázaro tenha morrido. É bom que Jesus não estivesse lá, porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Por causa dos discípulos. E aqui Jesus vai fazer uma oração, não porque ele não tem unidade com o Pai, porque ele e o Pai são um. Mas ele faz uma oração pedindo coisa para o Pai, para que as pessoas tivessem a oportunidade de ver isso acontecendo, para que as pessoas tivessem a oportunidade de crer. Então ele está dando a oportunidade dos discípulos reafirmarem a fé nele, e está dando a oportunidade para os que ainda não creem nele, passem a crer nele. Então Jesus faz coisas que não necessariamente ele precisaria fazer, mas que é um presente para ajudar a fé das pessoas. Então ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele simplesmente diz morto vem para fora, dá uma ressurreição geral naquele lugar, e aquilo seria um incidente em Antares. Mas, então, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, primeiro cosplay de Halloween, né? Todo envolto em faixas, né? Tipo uma múmia mesmo. E Jesus diz: tira a faixa dele e libera ele. E diante desse feito maravilhoso e incomparável, há uma reação imediata. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Creram nele. Você deve lembrar que Jesus fez questão de não chegar a tempo de curar Lázaro. Ele ficou um tempo lá onde ele estava, ele foi devagar, ele não entrou na cidade, ele ficou fora. Daqui a pouco ele diz onde é que ele está, então ele vai até lá. Ou seja, Jesus intencionalmente está deixando o tempo passar. E Marta e Maria cada vez acham que o atraso está maior ainda. E quando Jesus diz tirem a pedra, Marta diz: 4 dias, já fazem 4 dias, deu, acabou, não tem mais chance, já faz 4 dias, já está apodrecendo. Mas qual é a importância de já fazer 4 dias? Qual é a importância de não ser 3, 2, 1? É que havia uma crença judaica de que a alma de alguém que morria permanecia 3 dias ao lado do corpo, tentando voltar ao corpo. Então essa é uma crença judaica. Então morre, faz aquele velório de pelo menos 3 dias, na expectativa de que a alma consiga entrar no corpo, né? É de lá que vem o costume de velar os mortos. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Porque quando uma morte é declarada, normalmente, o que acontece? A pessoa morreu. Então, todos os aparelhos lá mostraram morte. E se a pessoa não morreu ali, quando ela vai para a funerária, eles fazem um procedimento que, se a pessoa estava viva, no procedimento ela morre, né? Então, quando a gente vai num funeral, aquela pessoa está morta 2 vezes, ou porque já tinha morrido, ou porque morreu na funerária na preparação para o funeral. Então, quando a gente vai e fica no velório, não é esperando que a pessoa volte à vida. A gente vai para o funeral para se despedir, para estar junto com as pessoas ali, né? Só que a crença judaica, não, vamos ficar aqui do lado, porque daqui a pouco a alma da pessoa consegue voltar por 3 dias. Se não voltasse mais em 3 dias, não tem mais o que fazer, lacra o sepulcro, e aí a surpresa de Marta, não, já faz 4 dias, não tem mais como voltar. Entendendo essa crença judaica do ponto de vista da ciência, você já deve ter ouvido falar em catalepsia, já ouviu? Catalepsia é uma condição humana muito rara, em que uma pessoa entra num estado de rigidez e de diminuição dos sinais vitais tão profundo que todo mundo pensa que morreu. E se a pessoa vai só aferir a pressão, não consegue verificar. Teria que fazer exames profundos do cérebro, fazer vários testes para de fato poder perceber que a pessoa está viva. Como eu disse, agora isso não acontece mais, né? Morreu, se não tinha morrido vai morrer e morreu. Mas, lá naquele tempo não tinha isso, a pessoa está dura, não se sente a respiração, não se sente batimento cardíaco, morreu. Você já deve ter ouvido história recente na humanidade de caixões que quando o corpo foi ser exumado,
foram tirar os ossos lá de dentro, que o caixão estava arranhado pelo lado de dentro. Você já ouviu histórias assim, sim ou não? São coisas reais. E em determinados lugares acontecia mesmo de que colocavam uma cordinha e um sino lá em cima para plim, 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 plim. A pessoa, por causa, eles não conseguiam explicar, hoje nós sabemos, isso se chama catalepsia. Só que não se tinha esse conhecimento, então era aquela crença de que a alma está do lado tentando entrar. Mas por que é importante que Jesus vai fazer isso no 4º dia? Agora você já mais ou menos tem uma ideia. Porque se Jesus chega no 1º dia e Lázaro ressuscita, foi ele que ressuscitou ou a alma de Lázaro conseguiu voltar? Para todos os judeus lá, seria um milagre de Jesus ou um mérito da alma? Seria o mérito da alma, tanto é que eles faziam aquele velório de 3 dias. Se Jesus tivesse feito o milagre no 2º dia, Lázaro conseguiu voltar. Jesus é só mais um como nós que está aqui chorando, mais um como nós que amava Lázaro. Se Jesus ressuscita Lázaro no 3º dia, esse vai ser o discurso. Mas Jesus deixa todas as esperanças humanas acabarem. Todas as possibilidades acabarem para se mostrar Senhor sobre a morte, sobre a vida. E no 4º dia, quando já tem fedor, quando já tem decomposição, quando a morte já se estabeleceu bem estabelecida, ele diz: Lázaro, vem para fora. Jesus mostra que quando tudo falha, ele vence. Quando nada mais pode, quando ninguém pode, ele pode. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. Esse é o Jesus em que nós temos crido, que mesmo que para nós não haja mais jeito no casamento, não haja mais jeito com o filho, não haja mais jeito com as dívidas, não haja mais volta naquele negócio, não tenha mais solução lá no emprego. E então nós vamos para os pés de Jesus e choramos. Deixamos Ele fazer o que só Ele pode fazer, as coisas mudam, porque Ele é. E eu quero nesses minutos finais dar alguns encorajamentos a você. O primeiro é: ouça Jesus chamando você em meio à sua dor. Maria estava lá chorando e Marta chega lá no particular e diz: o mestre chegou e está chamando você. Isso deve mudar tantas coisas, né? A gente está lá chorando desesperado e daqui a pouco assim, ó, Jesus está te chamando. Que coisa maravilhosa. Jesus chamou a mulher que estava triste, enlutada. E Jesus chamou também aquele que nem ouvido mais funcionando tinha para ouvir chamar, Lázaro. Eu não sei quais são as dores que você vive, está vivendo, viveu, vai viver. Mas o chamado de Jesus para a sua vida é permanente. A palavra de Deus diz que o chamado de Deus e os dons são irrevogáveis. As pessoas, elas ministerializam o chamado e particularizam. Mas a questão é que o Senhor Jesus está sempre convocando você para si mesmo, está sempre chamando você e vendo você na sua dor. Muitas vezes, Ele vai deixar todas as suas esperanças humanas acabarem. Mas e se? Não tem mais nada que eu possa fazer, agora é só com Ele. Então eu vou para os pés e deixo. Isso é importante. Ouça o chamado de Jesus pela fé em meio à sua dor. Segundo, revele para Jesus o lugar da sua dor. Não que Ele não saiba. Ele sabe de todas as coisas. Quando disseram lá dias anteriores, né, porque quando chamaram Jesus, Lázaro estava doente. Jesus ainda ficou alguns dias onde ele estava. Então foi mais do que 4 dias, porque 4 dias Lázaro já tinha morrido, mas quando falaram com Jesus, Lázaro não tinha morrido ainda. Tá? Então lá quando disseram isso, vários dias antes, Jesus disse: isso aí vai ser diferente. Lázaro morreu, mas eu vou resolver isso. Jesus já sabe de todas as coisas. Então, quando ele pergunta onde é que ele está, Jesus está dando a oportunidade da gente se envolver no processo da restauração. Então, quando a gente diz: é aqui que está doendo, Jesus. É aqui que eu preciso que tu operes, Senhor Jesus. Então eu quero encorajar você, revele para Jesus o lugar da sua dor, diz: Senhor, vem e vê, é aqui que está doendo, é nessa área da minha vida que eu preciso de ti, é aqui que eu já lutei e não consigo, e eu reconheço que as minhas forças são insuficientes. Coloca a tua mão nessa área da minha vida, nesta minha dor, Senhor, na vida desta pessoa. Terceiro, creia e veja a glória de Deus. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Se cresce. Aqui é a única condicional que é válida para a nossa vida. Se cresce. Porque tem a ver com crer ou não crer.
Então creia. Jesus vai fazer o que só Ele pode fazer. Mas Jesus dá uma margem para que a gente interaja no processo, confiando nele e crendo. Então, talvez você tenha que ressignificar a espera que você está fazendo por algo da parte de Deus. Simplesmente, passivamente, esperando que Deus um dia faça alguma coisa. Ele pode todas as coisas. Mas o nosso desafio aqui tem sido crescer em fé. Crescer em confiança no Senhor. Exercer a fé. Declarar a fé. Pedir, agradecendo pela resposta, pela fé. E quarto, pense na eternidade. Então Jesus declarou sua ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui conhecem Lázaro? Levante a mão. Quantos aqui sabem onde Lázaro mora agora? Quantos aqui poderiam mostrar no Google Maps, no Street View, a casa de Lázaro? Alguém? Quantos aqui, se conseguirem o WhatsApp do Lázaro, poderiam marcar um café com ele? Ninguém. Ninguém. Por quê? Por quê? Porque Lázaro morreu. Lázaro viveu, Lázaro morreu, Jesus ressuscitou ele, mas cadê Lázaro? Morreu de novo. Porque o extraordinário milagre que Jesus fez de ressuscitar Lázaro é um milagre nesse mundo. E todo mundo nesse mundo vai morrer. Mesmo que tenha uma parada cardíaca e seja reanimado e volte a bater o coração, em algum momento essa pessoa vai morrer. Jesus não veio para ser o nosso plano de saúde. Jesus não veio para ficar adiando a nossa morte nesse mundo, embora em alguns momentos ele faça como fez com Lázaro. Jesus veio para dizer: eu tenho uma vida eterna para vocês em outro lugar, comigo para todo o sempre. E é nisso que a nossa esperança tem que estar. E precisamos entender que todo ser humano precisa disso. Por que todo ser humano precisa de Jesus para ir para o céu? Às vezes se pensa que é ter a religião certa e não tem nada a ver com a religião certa. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quando alguém crê no Evangelho de Cristo, Deus vem habitar na vida dessa pessoa através do Santo Espírito de Deus. E é o Santo Espírito de Deus, a vida de Cristo em nós. E quem é Jesus? Jesus é a ressurreição e a vida. Quando nós morremos aqui, os que cremos em Jesus, nós não recebemos a vida eterna, nós temos a vida eterna dentro de nós, porque Jesus está dentro de nós. A pessoa de Jesus é a nossa vida, compreende? As pessoas pensam que, se eu criei, se eu obedeci, se eu li a palavra, eu vou ganhar de presente a vida eterna. A vida eterna já habita em você que crê em Jesus. Por isso que Jesus diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que Jesus diz que crê em mim, já passou da morte para a vida. Você não vai passar da morte para a vida. Se você crê em Jesus, você já passou, porque a própria ressurreição e a vida moram onde agora? Em você. É por isso que quando o corpo físico morre, a gente permanece vivo. Espiritualmente, porque a ressurreição e a vida, que é a pessoa de Jesus, está em nós. Então o ser humano que morre sem que a ressurreição e a vida estejam dentro de si, vai ter eternamente a morte, que não é a ausência da existência, mas é a ausência da vida, é uma existência eterna sem a vida. Como assim uma existência eterna sem a vida? A vida é Jesus. A vida não é uma existência consciente, a vida é Jesus. Percebe? Então, hoje as pessoas podem viver aqui nesse mundo sem Jesus dentro de si, porque existe um sistema de Deus no mundo chamado graça, que permite a possibilidade de desfrutarmos das coisas de Deus. Então não é tão terrível para alguém viver a vida sem Jesus, porque ela usa das manifestações da graça de Deus nesse mundo. É como, por exemplo, eu gosto de citar isso, imagina que você não gosta de mim, mas eu sou multimilionário, eu consegui os 5 bilhões aquele que eu tinha falado antes, mas todo mês eu dou para você 15 mil reais. Você não fala comigo, você não gosta de mim, você não se importa comigo, mas todo mês você usa os 15 mil reais que eu dou
para você, certo? Então não faz falta ter um relacionamento comigo, porque você desfruta das coisas que eu dou. A graça de Deus é assim, sol e chuva sobre justos e injustos. Manifestações da graça de Deus. Agora, quando nós morremos definitivamente nesse mundo, as pessoas ou irão para um lugar em que terão a ressurreição e a vida dentro de si, terão uma existência com a vida, ou terão uma existência sem a vida. E aí vai ser muito doloroso, porque será uma existência sem nenhuma manifestação da graça de Deus. Percebe? Viver eternamente num lugar que não tem nenhuma manifestação da vida de Deus, da graça de Deus. Por isso é algo muito sério. Por isso a coisa mais importante que eu estou dizendo aqui é a apresentação que Jesus faz de si mesmo. Não é a apresentação que João nos faz dessa história, mas é a apresentação que Jesus faz de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso a coisa mais importante é o nosso relacionamento com Jesus. A nossa vida pode melhorar em muitos aspectos com Jesus aqui nesse mundo, mas pode ser que ela piore de novo, e pode ser que a gente termine aqui muito bem. Mas se nós não tivermos dentro de nós Jesus, a ressurreição e a vida, de nada terá valido o que nós vivemos e fizemos aqui. Isso é algo muito sério. Que bom que pela graça de Deus, essa oportunidade de viver chegou até nós. A grande questão é a pergunta que Jesus fez e continua fazendo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu gostaria que você agora falasse com Jesus por alguns momentos. Você silenciosamente dirija seus pensamentos a Ele e Ele vai escutar você. Se você crê que Ele está ouvindo seus pensamentos, Ele está ouvindo seus pensamentos. E diga para Ele: Senhor, olha, tem essa área aqui da minha vida que eu acho que Tu chegou atrasado. Eu queria que Tu tivesse feito. Eu queria que Tu tivesse feito diferente. Pode dizer, como Marta e Maria, talvez você esteja revoltado com Deus nesse momento e vai ter uma postura muito de Marta e dizer: Poxa Deus, por que Tu não fez? Talvez você já cansou de brigar com Deus e você vai para os pés do Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, queria tanto que Tu tivesse feito. Ele vai acolher você no estágio que você estiver. Mas eu queria que você entendesse o que Marta e Maria ainda não conseguiam entender: que Jesus pode todas as coisas. O Espírito Santo não havia sido derramado naquele momento, então a capacidade deles crerem e entender era bem reduzida. Mas hoje o Espírito de Deus fala aos nossos corações aqui. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo fala dentro de você. Permita que Ele sonde você. Senhor, sonda-me, me mostra que em que áreas da minha vida está havendo dureza, incredulidade, falta de esperança. E diga para Jesus onde está doendo agora. Senhor, vem e vê. Diz para Ele. Se é na sua vida, se é na vida de outra pessoa, diz para Ele: Senhor, vem e vê. A Raquel vai fazer uma oração cantada agora, enquanto você fala com o Senhor Jesus, e depois vai deixando essa oração se transformar junto nessa canção. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vamos colocar em pé e louvamos ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre.
transforma minha vida, meu estado. Vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz, toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor Jesus, Tu que és o mesmo, Tu que continuas vivo, Tu és a própria vida. A Ti nós agradecemos. Obrigado por ser vida em nós, por dar da Tua vida para nós, a Tua vida a nós. Continua trabalhando nos corações. O nosso desejo aqui, Senhor, foi que o Senhor entregasse a cada um exatamente aquilo que cada um precisa essencialmente. E nós cremos que nesta noite e também em outros momentos, quando alguém assistir a gravação desta celebração, o Senhor vai trazer mortos à vida. O Senhor vai tirar das trevas e trazer para o reino da luz, o reino de Jesus, trazendo muito mais do que a ressurreição do corpo, mas trazendo a vida eterna que Tu és. Desperta a Tua igreja, Teus discípulos, essa comunidade, a ser uma comunidade vibrante de fé, que creia tanto, que vejamos muitas e muitas vezes a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos cantar uma canção para louvarmos a nosso Deus, encerrando essa celebração. Apenas quero convidar você a me permitir orar por você durante a semana. Aí nessas capinhas tem um cartãozinho compridinho assim, e tem um espaço para você preencher com um pedido de oração por você ou por alguém. Eu lembro que nós estamos orando pelo Gesiel Dias, que é um missionário gaúcho. Ele foi diagnosticado com um câncer num estado em que, pela medicina, é irreversível. Então orem por ele, pela família, porque essa é uma notícia terrível. Essa é uma doença terrível. Mas se nós cremos, nós podemos ver a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos crer, continue intercedendo pelo Gesiel Dias, um missionário gaúcho. E
deixa eu interceder, deixa a gente interceder por você durante a semana, a Vitória, o Mitch, o grupo que se reúne aqui, a Adriana, para orar durante a semana. Preenche aqui o teu pedido de oração por ti ou por alguém. Dá uma olhada nesse cartão, porque tem algumas decisões que talvez o seu coração já tenha tomado, só precisa agora a sua mente entender. Dá uma olhada por curiosidade nesse cartão e você pode preencher aqui. E antes de ir embora, só deixa em cima daquele balcão branco lá atrás e vai chegar em mim esse cartão, tá bom? Você pode levar ele para casa também para considerar preencher durante a semana e trazer domingo que vem. Não esquece que tem Mocotó dia 20 e eu vou preparar ele amanhã. Então você precisa hoje me dizer se vem ou se não vem. Então entra aí no aplicativo, reserva o Mocotó, passa lá no espaço Crescer Mais, tá? Depois é só ano que vem, não adianta ficar me chorando, me insistindo para comer meu Mocotó. Ah, tem um Mocotó que é maravilhoso, que não sei o quê. É dia 20, tá? Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Louvemos ao Senhor. Esperamos pelo dia, com todos reunidos, clamando por Jesus. Sua glória é como fogo que arde os corações com a verdade. Cristo é a razão de cantar. Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preencha a terra. Em nossos corações, tua glória contemplamos, olhamos para o céu, descendo como nuvem, com glória e poder. Eu vou olhar pra ti. Cristo é a razão de cantar. Abra todo o céu, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preencha a terra. Abra todo o céu, sim, queremos vê-lo. Abram as comportas do imenso rio, no fluir do teu amor, preencha a terra. Clame assim: Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, com teu poder. Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, com teu poder. Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, mostra-nos tua glória. Jesus, mostra-nos tua glória. Oh, Jesus, com teu poder. Jesus, mostra-nos tua glória.
Glória, Senhor, que Ele se revele a você essa semana mais profundamente, uma semana abençoada. Meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria? Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me